Queridos e amados irmãos, saudação de paz. Nesta oportunidade, quem fala é o evangelista Márcio. Nós estamos na lição de número 7 de Jovens, onde temos por tema santidade de dentro para fora. Iremos estudar essa lição com bastante preciosidade para o nosso crescimento espiritual. Quero convidar você a ficar até o fim deste vídeo e vamos juntos aprender mais da poderosa palavra do Senhor. O tema é santidade de dentro para fora. Nós temos aqui um texto principal que é importante ler em sala de aula, que é Mateus capítulo 23, verso 27, que diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. O resumo da lição: Deus deseja uma santidade autêntica que vem de dentro para fora. Temos aqui alguns objetivos, que é mostrar a hipocrisia dos fariseus e escribas e os mestres da lei, conscientizar de que uma pseudo-santidade favorece a prática da injustiça e mostrar o que leva uma pessoa à cegueira espiritual. Vamos aqui atentar para a leitura bíblica em classe, que é importante fazer essa leitura, professor. Está em Mateus capítulo 15, versículo 10 ao versículo 14, e o segundo texto é Mateus capítulo 23, do versículo 25 ao versículo 28. Faça a leitura em classe de uma forma bastante prática e que todos participem. Vamos para a nossa introdução. A caráter de introdução diz, o segundo parágrafo: os escribas e fariseus são por diversas vezes confrontados por Jesus por serem hipócritas. Perceba que Jesus não perdia a oportunidade em confrontar a hipocrisia. Ou seja, Jesus ele é um excelente apologeta. Jesus ele confrontava, Jesus ele advertia. Então, é missão também nossa como estudiosos da palavra de Deus repudiar e também confrontar todo e qualquer falso ensino que contraria a fé cristã e que pode impedir e servir de barreira para muitos que estão caminhando em Cristo Jesus. Outro ponto da introdução aqui é que veremos que Jesus advertiu aos escribas e fariseus e a nós também que a santidade deve vir de dentro para fora e não ao contrário. Então, caráter introdutório, nós vamos observar Jesus constantemente sendo acusado com falsas acusações e também confrontando com a palavra de Deus aqueles que faziam prática da hipocrisia. E quando falamos de hipocrisia, nós entramos agora no nosso primeiro tópico, que fala a hipocrisia dos fariseus e também dos escribas. Primeiro, a origem dos fariseus. Flávio José, um grande historiador, qual o pastor Natalino das Neves faz questão de ressaltar, ele destaca que naquele tempo existia pelo menos 3 grandes elites políticas, partidárias, religiosas no tempo de Jesus, que era aqui os saduceus, os fariseus e também os essênios. Os saduceus tinham a estima da grande elite, os fariseus tinham a popularidade, e os essênios eles se afastaram do templo e também do sacerdócio. Dentro dessas 3 religiões, dessas 3 aqui, esses 3 partidos políticos religiosos, existiam as suas doutrinas e também existiam os seus princípios. Mas das 3, quem se destacava e que era veementemente repudiada por Cristo era a atitude dos fariseus. E qual era a atitude dos fariseus? É que eles exerciam com frequência a hipocrisia. Tanto é que no segundo parágrafo aqui do texto, fala assim: eles preferiam priorizar a manutenção do seu status político e garantir os direitos religiosos por meio de uma adaptação parcial do sistema dominante. Outra característica do farisaísmo, que diz aqui, é a sua proximidade com os escribas, que eram responsáveis por as questões ideológicas dos fariseus. Então, os escribas e os fariseus, eles juntaram força justamente para exercerem e combaterem Cristo através de atos hipócritas. E quando a gente fala sobre hipocrisia, eu fiz uma breve anotação aqui, é importante aqui falar aos nossos queridos irmãos, entender a ideia da hipocrisia. O que é ser hipócrita? A hipocrisia é uma expressão grega que nos traz a ideia de ser um ator, de ser uma atriz, de fingir ser uma coisa que não é, como se fosse um grande teatro. É fazer uso da duplicidade. Fazendo uso da duplicidade, a pessoa exerce a função de hipócrita, fingir ser algo que não é. A prova disso é um texto que eu deixo, que é Lucas capítulo 20, versículo 20, que diz assim: pondo-se a vigiá-lo, eles
mandaram espiões que se fingiam ser justos. Olha o texto, fingiam ser justos. Fingir é um ato de hipocrisia, de ator, de atriz. Fingir ser uma coisa que não é. Então a ideia básica é de alguém que usa da duplicidade, mostrando-se assim um ímpio e insincero, culpado de levar uma vida fingida e também hipócrita. Jesus, como ele era um grande combatedor contra esse fato, ele sempre advertia os discípulos. E uma das advertências está em Lucas capítulo 12, versículo 1. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus. E qual é o fermento dos fariseus? A hipocrisia. Nossos irmãos sabem que o fermento para levedar toda a massa não precisa de muito, basta só um pouquinho. Então, nós precisamos nos abster de todo e qualquer ato hipócrita, todo e qualquer ato de fingimento na nossa vida cristã, porque do contrário nós vamos nos tornar semelhante aos fariseus e de todos quanto fazem uso dessa duplicidade. Outro texto também que é importante ressaltar, aqui algumas características sobre o estado da hipocrisia, é importante entender. Eu separei aqui 4 verdades sobre o estado da hipocrisia. Primeiro, Deus, ele reconhece e detecta todos os hipócritas. Eu gostaria que você lesse lá em Isaías capítulo 29, versículo 15 ao versículo 16. Cristo também, ele não só reconhecia como detectava todos os hipócritas. Mateus capítulo 22, versículo 18, também é importante que você faça essa leitura. E os hipócritas, eles são justos aos seus próprios olhos. Lucas capítulo 18, versículo 11, também diz esse texto. São censuradores e condenadores do próximo. Mateus capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 5, Lucas capítulo 13, do versículo 14 ao versículo 15. E por fim, o castigo divino para os hipócritas será inevitável. Isaías capítulo 10, versículo 6 e Mateus capítulo 24, versículo 51. Pega essas referências, pega esses pontos e coloque em prática em sala de aula. Vamos para o nosso segundo subtópico. Os escribas e fariseus acreditavam ser verdadeiros mestres. Olha o que diz aqui a nossa lição. Jesus afirma que os escribas e fariseus estavam sentados na cadeira de Moisés, dando a entender que conheciam bem a lei de Moisés. Eles eram reconhecidos pelos judeus como os herdeiros da autoridade de Moisés para ensinar. Jesus não nega a capacidade intelectual deles. Inclusive afirma que, como mestres, eles têm o seu devido valor. No entanto, ele recomenda não proceder em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Eles colocavam pesados julgos sobre os ombros do povo com base em suas próprias interpretações da lei. Então aqui, os escribas e fariseus acreditavam ser verdadeiros mestres. O que nós podemos extrair daqui é que eles, automaticamente, ao sentar na cadeira de Moisés, que era um legislador e um juiz, eles se constituíam uma autoridade e interpretavam a lei, como de fato era assim no tempo de Jesus. Então, Jesus destaca que, enquanto eles interpretavam a lei genuinamente, era importante observar. Mas o que não era para observar, a conduta, a prática, a atitude, porque havia um abismo entre o que eles ensinavam e entre o que eles colocavam em prática. Então, eles não viviam o que pregavam. Em resumo, é isso. E aqui tem um perigo da hipocrisia, justamente isso. Não colocar em prática aquilo que se prega, não colocar em prática aquilo que se ensina. E Deus tenha misericórdia de nós, professor, aluno, que a gente atente para essa verdade. Colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo em todo esse trimestre aqui na Escola Bíblica Dominical, processo da santidade, tudo aquilo que nós já vimos aqui nas aulas anteriores. Então, não colocar em prática reflete aqui também uma característica dos fariseus. Então, como diz aqui uma linguagem mais jovial, eles eram inimigos da praticidade. Eles eram insensíveis à prática, ao ponto de colocar um fardo sobre o povo que nem mesmo eles suportavam. Então, existe aqui 3 pontos sobre os fariseus. Eles faziam da religião uma carga aqui, e não um motivo de alegria. Matavam a alegria da inquirição espiritual. Segundo, faziam da religião uma carga intolerável. E terceiro, entregavam carga aos outros ao mesmo tempo que não faziam o mínimo de esforço para serem verdadeiramente humanitários, o que deveriam ser um dos alvos principais de toda a sua atividade religiosa. E qual é a orientação da palavra de Deus para nós não
seguirmos os passos dos fariseus, colocarmos em prática a poderosa palavra de Deus. São referências que nós já falamos em aulas anteriores, mas que é sempre bom repetir e que você coloque em prática em sala de aula. Tiago, capítulo 1, versículo 23 ao 25 diz: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Pegue esse texto, leia ele atentamente com seus alunos e discute, provoque aí uma dinâmica. Vamos para o nosso terceiro subtópico. Jesus repreende a falsa devoção dos fariseus. Nesse tópico aqui é importante destacar: as regras da purificação serviu como pretexto para impedir as pessoas, tidas como impuras por eles, de compartilhar da mesma mesa. E o último parágrafo diz: eles viviam de aparência enquanto interiormente estavam cheios de hipocrisia e de iniquidade. Podemos concluir que a santidade que Deus requer de nós é a verdadeira, aquela que vem de um coração puro, quebrantado diante do Senhor. Essa é a maneira de viver santa que faz diferença diariamente ao nosso coração. O que é importante ressaltar aqui, irmãos, nesse terceiro subtópico, que a devoção que eles colocavam em prática era uma devoção falsa, porque eles usavam pretextos tradicionais de purificação para não fazer uso ou sentar na mesa com os demais. E isso aqui revela que exteriormente eles eram zelosos, mas internamente eles estavam apodrecidos. Eles se encontravam na iniquidade, nas imundícias da hipocrisia. Isso aqui foi repreendido por Cristo, porque eles zelavam por uma tradição, mas interiormente conviviam com um estado de impureza. E o pastor Natalino das Neves é feliz em deixar aqui que diz que podemos concluir que a santidade que Deus requer de nós é a verdadeira, aquela que vem de um coração puro. Anota essa daí. Coração puro, sincero, sem mácula, sem imundícia, é a santificação, é a adoração que Deus requer de nós. Como fazer isso? O Salmo 119, versículo 9, é um texto que eu e você conhecemos de cor, diz: como pode o jovem purificar o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. O salmista ainda deixa claro para nós que aqueles que têm um coração puro, eles subirão no monte do Senhor. Diz o Salmo 24, versículo 3 e versículo 4, diz: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Quem? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Salmo 34, verso 18 diz: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva o de espírito abatido. E por fim, Salmo 119, versículo 11 diz: eu guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então são as referências que você pode estar colocando em prática, ressaltando a importância de ter um coração puro, uma vida sincera, uma vida santa perante o Senhor. Vamos agora para o nosso segundo subtópico: a exterioridade da santidade e a prática da injustiça. Nesse segundo tópico, iremos abordar aqui o primeiro subtópico, que diz: os escribas e fariseus faziam acusações injustas a Jesus e aos seus discípulos. Mateus capítulo 15, versículo 1 ao versículo 2. Olha o que diz: Jesus e seus discípulos estavam na terra de Genezaré, pregando as boas novas e curando os enfermos, quando alguns escribas e fariseus, vindo de Jerusalém, perceberam que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. O que os incomodava, diz o pastor, não era a falta de higiene, mas sim a questão cerimonial e também tradicional. No último parágrafo diz: a tradição deles, na verdade, era acréscimos feitos pelos homens e não por Deus. E Jesus aqui, ele recebe essas falsas acusações através dos seus discípulos, justamente por não cumprir uma tradição. E qual era a tradição? Lavar as mãos, purificar as mãos antes de qualquer refeição. Então eles acusavam os discípulos de Jesus e o próprio Senhor por não cumprir esse tradicionalismo. E aqui, irmãos, existe um negócio muito sério que precisa ser abordado.
A tradição, o legalismo, é um câncer no crescimento espiritual de qualquer pessoa, na maturidade cristã, no aperfeiçoamento dos santos, na união da igreja, em trazer as almas de volta para dentro da igreja, em acomodar os novos na fé, é justamente o legalismo. É quando o tradicional, é quando os usos e costumes, é quando aquilo que os homens estabeleceram se coloca na frente de qualquer propósito divino, de qualquer relação que Deus tem como ato de restauração para aqueles que estão perdidos. Então, o legalismo, ele é um mal na nossa sociedade, ele é um mal na nossa fé. Por isso que é importante a gente entender e não colocar em prática esses princípios legalistas. Então, eu fiz uma breve anotação aqui que diz: o legalismo sempre vai na contramão da verdadeira fé em Cristo Jesus. Mas, irmão Márcio, o que é o legalismo? O legalismo é a tendência de reduzir a fé cristã aos aspectos puramente materiais e formais das observações práticas e obrigações eclesiásticas. Ou seja, é quando eu resumo a minha fé em tradicionalismo, em usos e costumes. Né? Se eu não estiver praticando conforme o que os homens estabeleceram, eu sou taxado como alguém rebelde ou contrário àquilo que foi declarado, determinado. Quando, na verdade, a fé em Cristo Jesus está acima de qualquer ato tradicional. E Jesus, ele rebate essa questão, que é justamente o nosso segundo subtópico, que diz: Jesus demonstrou que os acusadores eram, na verdade, os verdadeiros transgressores. Isso aqui é muito importante analisar. Olha o que diz aqui. No entanto, segundo parágrafo, no entanto, Jesus os repeliu e mostrou que eles estavam equivocados e o quanto eram hipócritas. Ou seja, assim eles invalidaram pela vossa tradição o mandamento de Deus. Jesus cita a lei mosaica, em que os filhos deveriam honrar pai e mãe, no quinto mandamento, cuja penalidade para tal transgressão era a morte. Olha isso aqui, gente. A forma com que Jesus ele contraria os fariseus. Os fariseus vieram com tradicionalismo. Os fariseus vieram com tradicionalismo, um costume que eles faziam valer. Ou seja, eles pegavam esse uso de costume, essa tradição de lavar a mão, de purificar, levavam muito a sério. Os estudiosos chegam a falar que eles equiparavam essa atitude de lavar as mãos ou de não lavar as mãos com o mesmo ato de deitar com uma prostituta, por exemplo. Para eles era a mesma coisa. Para você ter uma ideia de quanto prestígio eles davam para esse tradicionalismo. Aí vem Jesus, ele vem com os atos tradicionais. Aí vem Jesus com a palavra, revelando que eles eram gananciosos e avarentos, fazendo uso de uma oferta ao Senhor para rejeitar uma verdadeira atenção que deveriam dar aos pais e às mães. Ou seja, aos pais deles, eles não davam a verdadeira conforto, a verdadeiro recurso necessário para a sua sobrevivência. Não honravam os pais como deveriam honrar. E eles se apropriavam da avareza e de um texto que não tinha o seu fundamento, que de fato era honrar o pai e a mãe. Aí Jesus justamente pega esse texto para contrariar os fariseus. Então, isso aqui, irmãos, nós precisamos atentar. Por quê? Porque eles acusaram Jesus com o tradicionalismo e Jesus contraria eles com a poderosa palavra de Deus. Isso aqui é muito interessante, porque a palavra de Deus ela está acima de qualquer tipo de ato de tradicionalismo, de usos e de costumes. Então, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Então, ainda falando sobre o nosso terceiro tópico, a gente precisa entender isso aqui. Perdão, nosso segundo subtópico, que a palavra de Deus ela está acima de qualquer ato religioso ou tradicional. Vamos agora aqui para o nosso terceiro subtópico. O profeta Isaías já havia alertado a respeito da falsa santidade em nome da religião. Olha o que diz. Jesus exorta os escribas e fariseus, demonstrando que eram eles que estavam burlando a lei de Moisés por ganância. O mestre chama os fariseus e escribas de hipócritas e afirma a atitude errada deles, citando Isaías capítulo 29, versículo 13. O profeta Isaías já havia por diversas vezes reprovado a exterioridade da santidade do seu povo. Ele afirmou que o seu povo adorava a Deus somente com palavras,
mas o coração deles estava bem longe do Senhor. E o texto que o Senhor Jesus usa, né, aqui para revelar a verdadeira realidade dos fariseus, é Isaías capítulo 29, versículo 13, que diz: O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Então, Jesus, ele faz menção do Antigo Testamento, justamente um profeta messiânico, para revelar a realidade que já acontecia no Antigo Testamento, que era uma falsa adoração, e essa adoração sustentada a partir de princípios humanos, de ensinamentos humanos. E se você ler o versículo 14, você vai perceber que Deus ele vai destruir essa ideia, Deus vai abater esse comportamento. E Deus vai começar a abater esse comportamento justamente porque eles confiavam no conhecimento humano e não na dependência de Deus, naquilo que Deus gostaria de como fosse a adoração verdadeira. Então eles adoravam somente da boca para fora e não com o coração voltado para o Senhor, porque a sua adoração estava fundamentada em conhecimentos humanos. Olha o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, o que se deve preservar no íntimo é o coração, pois é da disposição do coração que depende toda a vida. A grande questão dos fariseus era se basear apenas em conhecimentos humanos, e o propósito de Deus é aniquilar essa atitude. A exemplo disso, irmãos, nós temos a igreja que é advertida pelo Senhor Jesus em Apocalipse capítulo 3, que é a igreja de Sardes. Você pode usar como exemplo essa igreja porque eles tinham aparência, eles viviam de aparência, que estavam vivos, mas Jesus olha para a igreja e diz: conheço as tuas obras. Parece que estás vivo, mas na verdade estás morto. Então, aparentemente eles estavam vivos, mas se encontravam mortos. Pega o exemplo da igreja de Sardes e aplica aqui no terceiro tópico, que vai ser de grande valor em sala de aula. Vamos para o nosso tópico 3. No tópico 3, a cegueira espiritual. A cegueira espiritual dos escribas e também dos fariseus. Mateus capítulo 13, versículo 15 diz: Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos, fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Jesus confronta os fariseus de algo que eles se gloriavam, ou seja, condutores de cego. Em Romanos capítulo de número 2, versículo 19 a 24, fala exatamente sobre isso. Eles se gloriavam de ser condutores de cego e veementemente Paulo exorta sobre a prática da poderosa palavra de Deus. Então, eles se gloriavam de ser condutores de cego, mas reprovavam essa atitude, não obedecendo aquilo que eles mesmos pregavam. E não tem como um cego guiar outro cego, pois nós aprendemos que a consequência disso é que ambos cairão no mesmo abismo. A cegueira que desconhece a própria natureza é condição que dificilmente se altera. Então, os fariseus se encontravam numa cegueira espiritual, pois eles eram incapazes de olhar para si mesmo e perceber o seu estado de hipocrisia e de imundícia interna que acometido eles se encontravam. Então, é muito importante atentar para aquilo que está sendo falado aqui. Vamos para o nosso tópico 3, a cegueira espiritual. A cegueira espiritual dos escribas e dos fariseus. Jesus não se intimidou diante dos fariseus e dos escribas. Ele os exortou de forma segura e eficaz, chamando-os de cegos e condutores. Os fariseus e escribas se apegavam tanto às questões secundárias e irrelevantes tradições humanas que se privavam da observância da lei divina. Na realidade, o que os incomodava era a popularidade, o reconhecimento e o respeito de Jesus e os seus discípulos. Meus queridos irmãos, aqui na cegueira espiritual, Jesus ele pega um exemplo que é justamente um exemplo que os fariseus mais se gloriavam, que era a conduta dos cegos. Eles eram condutores de cego. E aqui tem um exemplo de Romanos capítulo 2, que é justamente
o texto que Paulo bate contra isso, Romanos capítulo 2, verso 19 a 24. Importante você fazer essa leitura. Diz assim: se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, por que tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade? Aí o que Paulo diz: então, você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Isso aqui, meus irmãos, é o que o apóstolo Paulo está falando de uma coisa que os judeus se vangloriavam, os fariseus se vangloriavam, que era a ideia de ser condutores de cegos e ministradores da luz àqueles que estavam em trevas. Então, é uma coisa muito importante a ser falado sobre isso em sala de aula. A cegueira que desconhece a própria natureza é condição que dificilmente se altera. Já dizia o ditado, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Então, é importante falar sobre a realidade dos fariseus. Eles se encontravam cegos espiritualmente. O segundo subtópico fala: Pedro pede que Jesus os ensine. Mateus capítulo 15, versículo 15. Ou seja, quando você lê esse subtópico, você percebe que Pedro ele tem um coração ensinável. Em Mateus 15, 15, depois que Jesus ele contraria os fariseus, fala contra os fariseus, Pedro olha para Jesus e diz: nos ensina esta parábola, né? Nos explica o que está acontecendo, por que o Senhor está falando esta palavra. Então, diferente dos fariseus que ensinavam, nada aprendiam e eram insensíveis àquilo que eles colocavam sobre o povo, o Pedrão está nos ensinando que ele tem um coração ensinável. E ter um coração ensinável é uma característica de um discípulo de Cristo. Então, sempre os discípulos do Senhor Jesus estavam dispostos a aprender mais da poderosa palavra de Deus. A exemplo disso, quero que você guarde esses versículos. Mateus capítulo 13, versículo 36, Marcos capítulo 4, versículo 34, e Marcos capítulo 7, verso 17, e João capítulo 16, versículo 29. São versículos que revelam que os discípulos sempre estavam dispostos a aprender. Assim como eu e você, professor e aluno, precisamos sempre estar dispostos a aprender. O cristão que está nesse propósito de subir ao céu, ele se encontra numa sala de aula até o arrebatamento da igreja. É um aluno que nunca se forma. Todo momento nós estamos dispostos a aprender e a crescer em Cristo Jesus. O terceiro subtópico diz: o que contamina o ser humano é o que está em seu coração. Mateus capítulo 15, do versículo 16 ao versículo 20. Eu gostaria que você observasse o que está escrito em Marcos capítulo 7, versículo 21 ao versículo 23. É uma referência semelhante de Mateus capítulo 15. Só que as aplicações que Marcos usa, Mateus capítulo 15 não usa. Diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, o homicídio, o adultério, a cobiça, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, qual é o combate de Cristo? Que o estado externo, ou seja, o que entra, o que acontece externamente, não tem a capacidade de fazer o homem impuro, de levar o homem ao pecado, mas sim o que procede do coração, o que está dentro do homem, o que sai de dentro para fora, revela como é que está a realidade desse ser. Por isso que Marcos, capítulo de número 7, ele é mais enfático em dizer as características que procedem do coração do homem. Mateus, capítulo 15, nos dá a ideia de algo que nós professamos, aquilo que nós falamos, da língua, mas Marcos, capítulo 7, caracteriza pontos até relacionados a questões sexuais, ao homicídio, ao adultério, ou seja, uma prática. Isso significa dizer que as nossas atitudes, elas começam aqui, dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração. Esse pecado é projetado, esse pecado saiu primeiramente de dentro de nós para ser colocado em prática fora de nós. Ou seja, nossos pensamentos e palavras é a base que contamina o mundo. Os pensamentos e as palavras é ali
o precursor que vai dar início ao pecado. Então, do interior do homem é o que procede as coisas que realmente contamina o ser humano à vista de Deus. É possível que Jesus tenha indicado aqui que as ações do coração são reveladas pelas palavras, isto é, que a boca profere as palavras que indicam nossa natureza. Isso é tanto verdade que Tiago, capítulo 1, versículo 14, versículo 16 diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. O pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. O que Tiago está deixando claro é que todo o pecado, todo o desejo, todo ato de tentação que nós estamos sofrendo procede das nossas próprias cobiças, dos nossos próprios desejos, daquilo que está em nosso coração, dessa natureza caída, daquilo que carrega a nossa mente. Então, primeiramente, o pecado ele é abstrato, depois ele é concreto. É esse o combate que Jesus está falando aqui no terceiro tópico. O que contamina o ser humano é justamente o que está em seu coração. Por esse motivo que o homem precisa de Cristo, se render a Cristo, se submeter à santa palavra de Cristo e viver uma vida de santificação na presença de Cristo, para que todo e qualquer desejo dessa nossa natureza caída não prevaleça, mas o nome do Senhor seja glorificado pelas nossas atitudes e comportamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, chegamos ao fim de mais uma lição preciosa, lição dos jovens, lição 7, santidade de dentro para fora. A nossa conclusão diz: nesta lição aprendemos que a santidade vem de dentro para fora. Os escribas e fariseus viviam uma falsa santidade exterior e foram duramente criticados por Jesus. Eles acusaram os discípulos de Jesus de não cumprir as tradições religiosas. Entretanto, Jesus derruba o argumento deles, demonstrando que, em nome de uma falsa santidade, eles estavam dando mais importância às tradições humanas do que à essência da palavra de Deus. Espero que essa lição ela tenha agregado bastante na sua vida. Espero que você tenha tirado pontos importantes aqui desta preciosa lição. Convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like se essa aula foi relevante para você, deixar seu comentário aqui para estar nos motivando a continuar esse trabalho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.